Senhor presidente... A palavra, Vossa Excelência. Seguida... Eu, inicialmente, também me refiro a esse veto 44, veto que impede que nós possamos regulamentar o turismo rural. O turismo rural é extremamente importante, não só pela geração de emprego, mas é uma maneira de você fazer uma exploração sustentável da atividade rural. É um turismo que, obviamente, se faz com um processo de preservação do meio ambiente, de valorização das nossas riquezas naturais, e é um equívoco, mais um equívoco da presidente Dilma vetar essa matéria. Portanto, eu faço um apelo àqueles colegas que não pararam, às vezes, para refletir. Isso não é matéria de oposição ou de situação. Você garantir a regulamentação do turismo rural é estimular o desenvolvimento do nosso país num momento grave como esse. Então ainda há tempo, inclusive, de mudar o voto. Quem de repente votou sim, porque olhou rapidamente no painel, o partido estava orientando sim, dá tempo de ir lá, olha, peraí, vamos permitir a regulamentação do turismo rural, isso não vai gerar nenhum gasto extra para o Tesouro, não é uma matéria que possa onerar o governo em nada. Então é absolutamente saudável garantir a essa atividade uma regulamentação. Mas eu quero, senhor presidente, registrar aqui o esforço que nós temos feito para que o país encontre um caminho, apesar do desgoverno que aí está, apesar da tragédia que é esse governo que mistura corrupção com incompetência. Eu me refiro ao trabalho que nós temos feito na Comissão Mista de Orçamento. Ali na Comissão Mista de Orçamento, coordenando a bancada do PSDB, com o apoio dos nossos colegas e também de outros partidos de oposição, nós temos procurado dar uma verdadeira lição de compromisso com o país. Nós trabalhamos intensamente para que pudéssemos ter a aprovação da LDO que estava lá engavetada. Ela agora está aqui na pauta para ser votada. Nós trabalhamos para que tivéssemos entendimento para votar o orçamento. O orçamento está super atrasado, mas nós temos colaborado, não obstruindo. Mas hoje houve uma tragédia ali. Nós, com o propósito de dar ao país um orçamento, concordamos de votar. O relator apresentou o relatório de receitas, e o relatório de receita, depois de vários debates conosco, ele trazia algo próximo da realidade brasileira. Porém, o governo, mais uma vez, parece que quer fazer um crime premeditado com o país. O governo destacou uma emenda para incluir no relatório de receitas a CPMF como uma receita para o ano que vem. Senhores deputados, senhoras deputadas, senadores da República, nós não temos uma emenda da Constituição brasileira que agora que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando relatoria, essa emenda, ela recebe uma rejeição generalizada, porque cria novamente um imposto que foi condenado pelos brasileiros. É curioso que a CPMF foi condenada na campanha eleitoral, tanto pelo meu candidato Aécio Neves, como pela presidente Dilma, que disse categoricamente que não iria recriar a CPMF. Mais uma mentira dela para os brasileiros, pois agora quer insistir nisso. E hoje o governo apresenta um destaque. Nós, do PSDB, eu e meus colegas, votamos contra. Mas alguns deputados, até um pouco envergonhados, disseram: eu vou votar a favor, mas depois vou votar contra quando vier para votar a CPMF. Ou seja, eu vou incluir no orçamento a expectativa de uma receita com a CPMF para o ano que vem, mas não vou votar a favor de aprovar a CPMF. Isso é uma vergonha para o país. Por quê? Porque é um crime premeditado, é um crime de responsabilidade fiscal premeditado. Por que eu digo isso? Em 2014, o governo tinha uma meta de ter um superávit para começar a equilibrar as contas. O governo não alcançou a meta e vocês se lembram, no final do ano, votamos aqui, a oposição votou contra o PLN 36 para absolver a presidente Dilma do crime de responsabilidade. Não adiantou nada. O Tribunal de Contas condenou as contas, porque o crime já era insanável, já tinha pego dinheiro com os bancos públicos ilegalmente. Agora, em 2015, o jogo se repete. Nós temos o PLN 5 na pauta, que tenta acabar com a meta de 2015.
porque o governo tinha uma meta de ter superávit de mais de 50 bilhões, vai fechar o ano com 120 bilhões de déficit. Pois bem, agora o governo já tem um crime premeditado para o ano que vem, porque ele apresenta um relatório de receita. Concluir? O governo apresenta um relatório de receita fictício, inflado, dizendo, ó, teremos tantos bilhões de receita da CPMF. Ora, mas a CPMF não existe. A CPMF, para ser criada, depende de aprovar uma emenda à Constituição. E, obviamente, não é uma temeridade, é uma irresponsabilidade você colocar no orçamento do ano que vem uma receita atribuída à CPMF. Porque se você faz uma receita fictícia, depois você faz os gastos, chega no final do ano, o que nós vamos ter em 2016? Um novo PLN para dizer, olha, a meta fiscal da LDO não foi alcançada, tem déficit de novo. E o país indo para o buraco, e o cidadão sendo chamado a pagar mais imposto. Ora, isto é desgoverno. O problema do Brasil hoje, ele é gravíssimo, é terrível, é repugnante, por causa da corrupção. Presidente, vamos encerrar a votação, presidente. Senhor presidente, estou concluindo. Presidente, mais 2 ele minutos. Ele é repugnante por causa da corrupção, mas a incompetência e o desgoverno, ele agride, ele prejudica cada cidadão que está desempregado hoje, cada empresa que está fechando as suas portas, a falta de credibilidade do país nos mercados internacionais. Por isso, a oposição, e aí eu creio que não apenas a oposição, tem que cumprir aqui o seu dever de dizer, não é simplesmente acabando com a meta fiscal, não é votando PLN 5, não é votando orçamento inflado, nós queremos aprovar um orçamento sério para o Brasil, e estaremos trabalhando para isso, presidente Renan. Já deixo registrado aqui com o senhor, nós vamos nos empenhar para que a Comissão Mista de Orçamento aprove um relatório, mas de um orçamento sério para o país, para que o senhor possa convocar a sessão do Congresso, votar um orçamento para o ano que vem, colocando esse país nos rumos. Se depender da Dilma, infelizmente, o país está sem governo.